Olá, meu povo! Essa live de hoje é especialíssima para avisar do lançamento do meu novo livro, Lidere Crianças. O livro, na verdade, não é tão novo assim, né? Foi o primeiro livro que eu publiquei lá em 2017 e percebi a necessidade de publicar novamente esse livro, incluindo mais capítulos, incluindo mais questões importantes. Esse livro já era, né, super importante. Ele traz assim questões básicas mesmo, né, da urgência, da necessidade de alcançarmos as crianças. Todo mundo aí que já leu o meu livro Lidere Crianças comenta, né, de como ele é fácil de ler. É um livro simples, foi o primeiro livro que eu escrevi. Depois eu escrevi outros livros, né? Depois eu vou até passar para vocês aqui os outros livros que nós temos também, que eu considero que são livros até mais elaborados, né? Mas esse livro Lidere Crianças é um livro simples, né? Fácil de ler, e eu acho que ele deve ser distribuído mesmo para as lideranças das igrejas, para os pastores, para os adolescentes, né? Podem ler, os pais podem e devem ler, porque é um livro extremamente necessário mesmo, né? Para despertar, para o povo cristão acordar em relação à urgência e à necessidade de alcançar de vez as crianças, né? Só dessa forma, alcançando crianças, é que nós vamos transformar a nossa realidade. Não existe outra maneira, né? E esse livro ele traz aqui as prioridades, né, para o nosso grupo cristão, e a gente faz uma defesa, então é uma tese, né? A gente coloca nesse livro Lidere Crianças o que a Bíblia fala sobre as crianças. Então é importante você ler, você ficar seguro também, convicto, assim como eu sou convicta. Eu gostaria que mais pessoas tivessem desse conhecimento, essa convicção, para que realmente você faça a diferença na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, na sua casa, na sua igreja. Você pode fazer diferença, mas com certeza você precisa desse conhecimento que a gente pesquisou, estudou e colocou ali no livro para você, né? O lançamento do livro vai ser dia 5 de fevereiro. Foi marcado pela editora para dia 5 de fevereiro e nós estamos aqui anunciando um pré-lançamento, tá bom? Então, nesse pré-lançamento, até o dia 4 de fevereiro de 2026, R$ 23,59, o livro vai estar numa promoção, num valor promocional. Então, eu acho que você pode aproveitar esse período, né, de hoje até o dia 4 de fevereiro, R$ 23,59, antes de virar para o dia 5, tá, pessoal? Para comprar o livro por R$ 29,90, num preço bem baratinho, preço para revendedor, hein? Você pode até comprar o livro, quem sabe, e distribuir, revender, ou distribuir para o pessoal da sua igreja, para a equipe, dar de presente para o seu pastor, né? Quantos pastores não sabem nada sobre esse assunto tão específico? E essa leitura, eu tenho quase certeza, gente, que os pastores vão gostar de ganhar um presente. E baratinho, R$ 29,90, tá? Então, o WhatsApp nosso está aí, vocês podem ver. Vou falar para vocês, ó, DDD 21, que a gente está aqui no Rio de Janeiro, 97367 3937, é o WhatsApp da livraria. Você fala com a Ágata. Você já conhece a Ágata, que atende na livraria? Aqui a gente colocou o QR Code, né? Tá o QR Code aqui, você pode apontar para o QR Code, a sua câmera do celular. Vamos colocar o QR Code. Ó, aponta aí a câmera, abre a câmera do seu celular, aponta e faz um teste para ver se vai aparecer um link para você aí amarelinho. Clica no link, você já vai direto para o grupo do WhatsApp da livraria e fala com a Ágata para você fazer a reserva do seu livro, a compra do seu livro nesse período de pré-lançamento, tá? Você pode fazer o Pix, é o nosso CNPJ, vou falar aqui o CNPJ, você pode anotar. O CNPJ do Lidere Crianças, 54 588 597 barra 1000 ao contrário, traço 66. Esse é o CNPJ do Lidere Crianças, que também é o Pix do Lidere Crianças. Mas você pode também fazer pelo Pix CPF, porque o CPF é mais fácil, né? Menos número. E aí eu vou colocar aqui o CPF, vai aparecer aqui que fica mais fácil de você anotar, tá? O meu CPF 103 041 197 25. Vamos colocar aqui pro pessoal anotar? Tem aí o CPF, tá? Que é o Pix. Faz o Pix de R$ 29,90 e manda para a Ágata nesse WhatsApp e fala com a Ágata, porque ela vai mandar para você pelo correio, tá bom? Você manda para ela o seu endereço, conversa com a Ágata, atendimento personalizado, ela fala com você e manda para você, chega na sua casa, você não precisa nem sair aí do conforto da sua casa, tá bom? E nós preparamos aqui para essa live, para essa aula especial. Obrigada por você ter vindo. Gente, vamos compartilhar
aí o meu canal, se inscreve aqui no canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não está inscrito ainda, porque de repente a pessoa não se acostumou com essa coisa do YouTube. E o YouTube funciona assim, gente. Você precisa se inscrever no canal que você quer, que você tem interesse naquele assunto, para que os meus vídeos possam aparecer para você, para quando você entrar no YouTube, o meu vídeo aparecer para você e você lembrar da gente aqui, porque senão você esquece. O YouTube vai mostrar para você outros conteúdos que você não está interessado. Então, você precisa mostrar para o YouTube qual é o assunto que você está interessado. Se inscreve aqui no canal e eu preciso ver também o interesse de vocês. Quem está assistindo e gostando, já clica aí no joinha. É assim que funciona o YouTube, tá bom? Por isso que todo mundo do YouTube fica pedindo, gente, se inscreve, aperta o joinha, comenta, porque é a maneira da gente ver se a gente está alcançando quem a gente precisa alcançar, tá? Uma coisa muito legal que você pode fazer é compartilhar esse vídeo com a equipe do Ministério Infantil da sua igreja e com pastores, líderes, pessoas que exerçam influência, tá bom? Nós vamos fazer aqui para vocês, nessa aula especial, um resumo do livro, tá? Nós vamos falar o sumário do livro, o título dos capítulos, para você ver como o livro é interessante, e vamos comentar um pouquinho sobre cada capítulo. Claro que ler o livro é muito melhor a experiência. Eu, por exemplo, amo ler livros, porque cada livro que eu leio me transforma. Eu consigo abstrair o máximo dessas leituras que eu faço. Eu acho que os autores são pessoas assim excepcionais e às vezes uma pessoa leva a vida inteira para poder escrever aquele livro e publicar aquele livro. E aí você, em uma semana, consegue adquirir aquela pesquisa, aquele conhecimento que a pessoa levou, às vezes, a vida inteira para somar, né, aquelas informações, para escrever, todo o processo que envolve uma publicação de um livro. E hoje eu, como autora de livros, eu sei, né, do processo que é bem doloroso para quem escreve livro, né? Escrever livro já é desafiador, publicar o livro é mais desafiador ainda. Eu tenho 8 livros publicados e tenho 5 livros já escritos e não publicados, para você ver que escrever o livro é até mais tranquilo, publicar é desafiador. Então, eu gosto de ler livros, de adquirir livros e ler, tá? Porque realmente me habilita para fazer tudo que eu faço, né? Eu seria incapaz de poder dar aula sobre os assuntos que eu dou aula, de fazer live para vocês, de fazer videoaula, de fazer as conferências que eu faço, se eu não tivesse lido nenhum livro sobre o assunto das crianças. E nós temos muitos livros bons disponíveis para falar sobre a criança e o evangelho, a criança e a Bíblia, e pouca gente sabe esse assunto. Eu quero convidar você a ser um estudioso, curioso desse assunto e poder, junto comigo, multiplicar essa visão. Você sabe que nós temos já um grupo grande de pessoas que nos seguem, que é inscrito aqui no canal, pessoas que fazem nossos cursos, e você, quem sabe, vai ser uma pessoa também diferenciada, tá? Porque se você sabe esses assuntos, você com certeza é diferenciado, porque a grande maioria das pessoas não está nem aí para as crianças, nem fala desse assunto, né? Mas vamos lá, tá curioso, tá interessado de saber como que vai ser o livro? Vamos começar pela introdução do livro, tá, gente? O livro começa... Antes do capítulo 1, tem uma introdução, e eu simplesmente vou adiantar para vocês aqui o que está escrito nessa introdução, só para você ver como que o livro já começa, tá? Qual é o nosso objetivo aqui no livro. Porque a introdução mostra, assim, por onde a gente quer caminhar no livro, né? Então, eu começo no livro, na introdução, dizendo que todos nós realmente temos um desejo de deixar a nossa marca no mundo, de fazer a diferença, de construir um legado significativo, duradouro. O ser humano nasceu com esse desejo de realmente ser uma pessoa importante, útil, né? Nós fomos feitos para servir, e servir realmente a Deus, né? Servir ao Criador. E a Bíblia fala mais de uma vez, repetidas vezes, sobre a brevidade da vida. Por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, fala que a nossa vida é como um vapor, é como uma onda. E a Bíblia não fala uma vez só, ela fala várias vezes sobre a gente ter sabedoria, porque a vida é curta, a existência é curta. E isso tem tudo a ver com a gente se preocupar mais com as crianças, tá? Porque senão a gente vive a nossa vida achando que a gente vai viver para sempre, porque nós fomos feitos para viver para sempre, né? A morte não foi feita para a gente.
é consequência do pecado. Nós temos um desejo de eternidade. A morte é a pior coisa para o ser humano. Por mais que a gente saiba que a gente vai morrer um dia, que as pessoas próximas a gente vai morrer um dia, é muito doloroso, é muito triste pensar sobre isso. Ninguém aqui gosta de perder ninguém, de ter um ente querido que morra. A gente fica muito triste de sonhar que alguém da nossa família morreu. A gente não foi feito para morrer, a gente não gosta disso, nem de falar sobre isso. Mas a Bíblia fala que há sabedoria de você pensar sobre isso, né? Que a tua vida tem um tempo determinado, a questão da brevidade da vida, né? E se a existência é curta, gente, a infância é curtíssima. A infância é um período da vida que todos nós, né, passamos pela infância, todas as pessoas vão ter o direito de passar pela infância, porque Deus determinou assim, Deus criou isso, inventou a infância, né? Essa fase do desenvolvimento humano de tanta importância a infância, porque ela é a base para todo o resto, né? E os estudiosos vão dizer da importância dos acontecimentos da infância, tudo que aconteceu com você na infância, tudo que você aprendeu ali, porque a infância é a fase da aprendizagem, então você aprendeu tudo foi na sua infância, que formou o seu caráter, a sua personalidade. Então a infância é uma fase muito importante na vida de qualquer pessoa. E me assusta ainda a maneira como a igreja trata a infância, como a igreja trata as crianças, né? Como se elas fossem tolas, como se elas fossem burras, ignorantes, incapazes de aprender, incapazes de crer em Jesus. Olha, é uma coisa assim que foge da nossa... Não entendo, né? Só pode ser a pata do diabo na igreja para cegar tanta gente inteligente que não fala nada sobre as crianças e como deve ser a escola bíblica para as crianças, o culto das crianças. Realmente, se nós fôssemos bons, né, em liderar crianças, em organizar culto para crianças, projeto para crianças, viagem missionária para crianças, a gente ganharia o mundo, né? E o diabo não quer isso. Então, realmente, o diabo cega os pais, nem os pais sabem como conduzir seu filho a Cristo. Há um número de pais cristãos que perdem seus filhos, né, muito grande. Igrejas inteiras que não têm um ministério infantil relevante, forte com crianças, só passatempo, entretenimento, só brincadeira, coisa assim, água com açúcar, que nem as crianças gostam disso. Você quer saber? Nem as crianças gostam disso. Eu tenho um filho de 5 anos e eu vou numa igreja com ele, vou em outra e tal. Ele critica, ele fala que não gostou e eu pergunto por quê. Ele fala, só deram coisa para eu pintar e lanchar. Né? Então, para ele, isso é muito pouco. Meu filho é inteligente, assim como seu filho. Todas as crianças são inteligentes, todas as pessoas são inteligentes. E a gente não pode subestimar a inteligência de uma pessoa, né? A pessoa pode ter deficiência intelectual, essa pessoa é inteligente. Então, é um erro gravíssimo que a igreja, no geral, comete, que é subestimar a capacidade intelectual das crianças, capacidade cognitiva mesmo, dando um conteúdo raso, superficial, não ensinam nada, não tem nada a ver com nada. Canta um cântico, canta uma música com as crianças que não está relacionado à história que vai ser contada, não tem uma conexão. Ou seja, ninguém aprende desse jeito. Né? Nem mesmo as crianças que têm facilidade para aprender, elas vão aprender se o ensino for tão desorganizado desse jeito. Né? Gente, foi feita uma pesquisa, né? E foi revelado nessa pesquisa algo assim terrível, né? Que apenas 2% das igrejas evangélicas têm um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. Apenas 2% das igrejas evangélicas têm um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. O resto não tem mesmo. Podem ter lá uma sala, um espaço para criança, pode comprar lanche para criança, pode colocar equipe voluntária para ficar com as crianças. Isso não é planejamento estratégico, tá? Algumas pessoas pensam que a grande coisa que tem que ser feita é adquirir um material, comprar um material, né? E a gente comprou um material super caro, que veio do Canadá, que veio dos Estados Unidos, que veio do Japão. Pode comprar um material mais caro. Se não tiver visão, treinamento da equipe, com intencionalidade, com missão, visão, valores, com um objetivo para a criança, não vai alcançar os objetivos. As crianças vão passar esse tempo na igreja e vai ser uma coisa que vai durar pouco. Antes de chegar na juventude, essas crianças vão sair, vão se desviar. É o que nós temos vivido ao longo dos anos. Tá? Então, eu escrevo esse livro com essa indignação, tá? E com a convicção de que a gente precisa melhorar nas estratégias, na forma, no conteúdo,
no trabalho com as crianças dentro da igreja, né, aproveitando a estrutura que a igreja já tem, o ambiente físico que a igreja já tem. As igrejas estão com as portas abertas nos domingos para receber famílias, crianças, aproveitar isso que já tem e fazer ainda além disso. Precisamos alcançar as crianças em outros lugares, né? Porque quem tem ministério com crianças sabe que o ministério infantil não se restringe à igreja. Tem muita gente, quando a gente fala ministério infantil, pensa ministério infantil da igreja, salinha. Mas ministério infantil, ministério com crianças, quem recebeu da visão de Deus sabe que em qualquer lugar onde você esteja, você precisa ganhar as crianças para Jesus, evangelizar uma criança. Você precisa saber evangelizar uma criança. Aonde? Em qualquer lugar onde você esteja. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma criança, apresentar para ela de uma maneira simples, né? Que a maneira que deve ser apresentado o evangelho é de uma maneira simples, porque o evangelho é simples, não é para complicar. E, na verdade, poucos cristãos têm esse conhecimento, esse treinamento, não sabem evangelizar, né? Não sabem sintetizar, não sabem resumir a coisa, não sabem simplificar a coisa, fala muito, as pessoas não entendem o que a gente está falando, né? Então a gente precisa melhorar muito. E quando a gente vai lidar com crianças no Ministério Infantil, você é obrigado a melhorar, você precisa melhorar a sua forma de falar, o teu conteúdo precisa melhorar, a tua forma precisa melhorar. E as crianças, elas são sinceríssimas, tá? Elas não suportam o professor despreparado, elas começam a fazer bagunça mesmo. Então, muita gente pensa que todas as crianças são indisciplinadas, são bagunceiras. Não, isso aí é falta de liderança, falta de estratégia, falta de métodos. As crianças vão fazer bagunça, tá? Então, na introdução do livro, nós estamos dizendo que se você, como pessoa, como cristão, né, busca por gerar mudanças significativas na sua realidade, se você realmente deseja mudança na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, gente, isso queima no meu coração. Eu queria muito que o estado do Rio de Janeiro fosse diferente. Precisa urgentemente se levantar uma nova geração nesse estado. O município onde eu moro, Niterói, precisa de mudanças drásticas. As igrejas precisam, nós precisamos levantar uma nova geração de pessoas que realmente conheçam a Deus, que adorem a Deus de verdade, que sirvam a Deus de verdade. Então a gente tem que olhar para as crianças já. Você precisa amar e influenciar crianças. Então esse livro ele nasce assim dessa profunda convicção que eu tenho de que o Ministério com Crianças é o mais estratégico no reino de Deus, né? Embora existam diversas maneiras que a gente pode servir a Deus com nossos dons e talentos, existem inúmeras maneiras de a gente servir, usar, né, esses dons. Se a gente deseja alcançar um maior impacto e mudanças significativas, a gente deve considerar liderar crianças, se envolver nesse ministério, tá? Porque as crianças, elas são a base do futuro, o alicerce do futuro. E uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui nessa aula, nessa live, é que quem trabalha com crianças precisa ter lentes bifocais, tá? Você precisa olhar o agora e o futuro ao mesmo tempo. Não está errado dizer que as crianças representam um futuro, se você também consegue enxergar que ela é importante agora também. Então, não é só dizer que a criança é o futuro, só isso não basta. E também dizer que a criança é só o presente também não basta. A criança ela é o presente e o futuro ao mesmo tempo. Quem me entendeu e quem concorda aí já pode comentar. Tá? O grande X da questão e que torna esse Ministério com Crianças muito valioso é porque a criança representa o presente e o futuro ao mesmo tempo. Tá? Então não está errado dizer sobre a questão do futuro. Realmente as crianças vão em breve, num futuro breve, tá? Exercer aí os cargos de liderança, por causa da brevidade da vida, a brevidade da infância. A infância passa muito rápido e logo essas crianças estão ocupando posições e a gente às vezes imagina, fica pensando que vai demorar muito, né? E não demora muito aí para essa infância passar. Então esse futuro é um futuro muito breve, tá? Não é errado dizer que as crianças representam o futuro. As crianças, elas representam o futuro, né? O futuro depende delas e o futuro delas está em nossas mãos hoje. Por isso que a criança é uma preocupação do hoje para gerar um impacto lá no futuro, talvez num futuro onde nós não estaremos. Estamos falando aqui de legado e tudo mais, né? Uma coisa importante que está na introdução do livro ainda, aí já vamos para uma parte mais bíblica, um fundamento bíblico, é que na Bíblia fica claro que Deus nunca mandou, ordenou, instituiu que o seu povo, os seus seguidores, dominassem o mundo pela força ou pela inteligência,
Mas o plano de Deus fica claro, né, no Velho Testamento, quando Deus queria que o povo tivesse filhos. Havia uma promessa de bênção sobre aquele povo na questão dos filhos, né, das crianças. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, né, uma grande descendência. Quando Deus falou para Adão e Eva, ainda antes de Abraão, né, lá no Gênesis, no início, que eles teriam filhos, que eles estariam ali no mundo para eles se multiplicarem, crescerem, encherem a terra de crianças. Então, a gente vê um Deus que ordena a sua bênção e que a criança é uma bênção. Né? Para Deus, a notícia da chegada de uma criança sempre foi uma coisa positiva, nunca foi negativa a chegada de uma criança, tá? E você vê também a afronta do inimigo, os ataques do inimigo sobre o povo de Deus, na questão de muitas mulheres que não eram férteis. Né? Como é que se fala? Mulher infértil, né? Tem uma outra palavra que fala também. Essa questão da infertilidade da mulher que era Sara, né? Todas essas mulheres tinham essa questão de não... Estéril, essa palavrinha que eu queria mesmo. Dessa questão da esterilidade das mulheres, você vê que era uma afronta do inimigo ali ao povo de Deus, porque o povo de Deus tinha aquela promessa, aquela palavra sobre eles, que eles iriam ser fortes, um povo forte e numeroso, e sempre aquela questão da esterilidade da mulher, e elas lutando contra aquilo que era algo totalmente espiritual. E, nossa, se a gente começar a ver a Bíblia e ver, né, como a criança está ali como um assunto importante da Bíblia, né, isso, a gente está sempre falando isso nos seminários e tal, e aí o livro, na introdução, a gente começa a falar sobre isso, porque isso é importante, tá? Então a gente vê no Velho Testamento que o plano de Deus era que a verdade fosse passada de geração em geração, de pais para filhos, onde Deus instituiu uma lei em Israel ali, no livro de Deuteronômio, fica registrado como lei que os pais tinham que ensinar os seus filhos na infância, tá? Aquela palavra filhos ali de Deuteronômio é filhos pequenos, né? Você pegar o teu filho grande, adulto, querer ensinar ele sobre Deus, o que muita gente acha que é assim, né? Deixa as crianças lá brincando, pintando, e quando elas forem adultas, elas vão entender o que a gente está falando. É tarde demais. Então, a Bíblia fala que é para ensinar o filho quando ele é criança. Se você abrir sua Bíblia em Joel, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 3, olha que o livro de Joel, a gente quase não abre esse livro, quase não menciona o livro de Joel, mas o livro de Joel está aí na tua Bíblia, procura aí que você acha. É o Antigo Testamento, a gente acha o livro de Joel aí. É porque é um livro pequeno, às vezes a gente passa para lá e para cá e o Joel some. Mas se você procurar, está aí. O livro de Joel, capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso, que a narração, porque esse ensino era verbal, né? Era passar tempo com o filho mesmo para poder essa verdade de Deus ser passada num diálogo, tinha que passar tempo com os filhos. Joel, capítulo 1, versículo 3, fala isso, ó, que isso tinha que ser narrado dos pais para os filhos e dos filhos para esses filhos e dos filhos para outros filhos. Olha que interessante esse versículo. E dos filhos desse para esses filhos, para gerações vindouras. Então, Deus sempre com um propósito de que a verdade dele fosse intergeracional, passasse de geração em geração, onde as pessoas passam, as épocas passam e Deus continua escrevendo a história que é dele. E nós estamos nesse tempo chamado hoje aqui, nessa geração, gente, você não cumpre o propósito de Deus se você não alcançar crianças. Só quero dizer aqui já vou, hashtag pronto, falei. Não adianta você querer ser um crente, amar a Deus e não obedecer suas ordens. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, a gente tem que ver quais são as ordens de Deus, os mandamentos. E assim, alcançar crianças, ensinar crianças, evangelizar crianças, discipular crianças, é a ordem de Deus. Não é se você gosta, sim ou não. Não é questão se você está preparado, sim ou não. Não é questão se você tem paciência para fazer isso, sim ou não. Até porque Deus sabe que nós somos bem inadequados, né? A gente não tem condições nenhuma, zero, de treinar criança, de liderar criança. Nós não merecemos essa posição que Deus nos dá, que na verdade é um privilégio, tá? E aí no Velho Testamento, Deus está falando de filhos, de pais ensinarem seus filhos. Mas no Novo Testamento, gente, Deus não está falando que você tem que ensinar só seu filho. No Novo Testamento, Deus institui a igreja. E aí Deus já está te chamando para uma coisa maior, mais ampla, de você influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Então, no Velho Testamento, a verdade era de pai para filho, porque era restrita para a linhagem de Abraão. No Novo Testamento, depois que Jesus nasceu, vai estar escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, para esse povo, né?
mas esse povo não aceitou, não recebeu. Então Jesus, aquelas pessoas que creram nele, que receberam ele, mesmo não sendo da linhagem de Abraão, receberam da salvação e se tornaram filhos de Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, essa salvação, ela se torna muito mais ampla. Essa salvação que era restrita para a linhagem de Abraão no Antigo Testamento, e nem era tão restrita assim, porque existiam pessoas que poderiam, se crescem no Deus de Israel, poderiam fazer parte, não é verdade? Quando Jesus vem, essa salvação se torna ampla, uma graça maravilhosa, uma salvação para todos, para judeus e não judeus. E aí você vê o Novo Testamento lindo, gente. No livro de Atos, surge a igreja primitiva, as igrejas, os primeiros cristãos. E aí esse evangelho, essa verdade sendo passada de pessoa para pessoa, de vizinho para vizinho. Hoje, a salvação, a verdade pode ser passada de filho para pai, ao invés de ser de pai para filho. De primo para primo, de sobrinho para tio, de tio para sobrinho, de vizinho para vizinho, de você para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, de você para a tua cidade inteira. Você pode conquistar a tua cidade inteira. Esse é o projeto de Jesus, que Jesus trouxe para a gente no Novo Testamento, né? Que a gente faria obras maiores do que as que ele fez. E Jesus, ele reforça a importância das crianças. Aquilo que foi falado no Velho Testamento o tempo todo, porque o Velho Testamento fala muito de criança, tá? Dessa relação de pai com filhos. A nação de Israel era uma nação praticamente infantil, eram muitas crianças ali andando no deserto, guiados por Moisés, porque era um casal que tinha 20 filhos, que tal? Um casal, o que você acha, bebê? Um casal com 25 filhos. Um casal com 30 filhos. Então, ela tinha mais criança ou mais adulto. Então, a congregação de Moisés, que ele liderava ali, cerca de 1,5 milhão de pessoas, eram poucos adultos e muitas crianças. E a marca desse povo de Deus era todo mundo pessoas que sabiam lidar com criança. Porque era a realidade deles. Não tinha essa de fugir, eu não tenho esse dom, não tenho esse ministério. Tinha que saber. Não tá te perguntando nada, se você tem que saber. Então, quando você vê tudo isso, começa a fazer sentido, porque essa história, né, de Israel, do povo de Deus, e Jesus veio desse povo. Quando Jesus veio, gente, e ele deu ensinamentos assim, que marcaram aquelas pessoas, porque os ensinamentos de Jesus eram muito profundos, porque ele falava com autoridade, porque ele falava daquilo que ele sabia, daquilo que ele vivia, daquilo que ele era. Jesus reforçou a importância das crianças, tá? E aí o texto da Bíblia, que pode ser considerado assim, o texto mais importante da Bíblia que fala sobre criança, a gente pode considerar que é Mateus 18, né? Os nossos alunos do IMC, todo mundo que faz o IMC, Instituto Ministério com Criança, na aula 1, do nível 1, vai ter uma aula chamada Mateus 18. E essa aula é marcante, marca nossas vidas para sempre, porque nós estudamos ali na primeira aula a criança nos ensinos de Jesus. Como que Jesus valorizou as crianças, como que ele rompeu barreiras, quebrou paradigmas e amava as crianças. Gente, fantástico, assim, eu sou apaixonada por esse assunto, sou mesmo, entendeu? E eu acho que todo mundo tem que ser. Você veio para a live, né? Você veio para a live porque você está interessado no assunto. Então, a introdução fala sobre isso, leia o livro para você anotar, para você estudar. E aí o capítulo 1, vamos dar uma olhada no capítulo 1. Tem um tema, a importância do treinamento, tá? De líderes para crianças. Eu sou uma apaixonada por treinamento. Eu amo o ministério de treinamento, porque esse ministério de treinamento me abençoou. Eu recebi muito treinamento, gente. Eu não posso dizer que eu nasci com dom de ensinar a criança, que eu nasci com dom de amar a criança. Eu recebi treinamento. Hoje, o meu marido é um professor de criança, ele dá aula para as crianças na igreja dele. Ele é um excelente professor de criança. E ele fala para mim a mesma coisa. Eu fui habilitado pelos treinamentos que eu fiz. Se eu não tivesse feito treinamento, eu não ia, por vontade própria, por desejo meu, ir lá trabalhar com crianças. Então, o que falta muitas vezes nas igrejas para equipar o pessoal é dar o treinamento pessoal. Porque o pessoal, assim, a pessoa não está com aquela vontade de liderar a criança, não, de cuidar de criança. A maioria das pessoas não. Né? São poucas as pessoas que já têm esse desejo, que já têm essa facilidade. A grande maioria das pessoas não tem facilidade nenhuma, tá, de liderar a criança. Então, existe essa importância e necessidade de treinamento para líderes de crianças.
E as igrejas, muitas das vezes, tá, pessoal? Elas investem em treinamento de outros ministérios, manda o pessoal do louvor fazer um workshop, fazer um curso, manda o pastor seminarista, o líder de jovem. O pessoal de criança não recebe investimento, tá? Não tem treinamento nas igrejas do pessoal que trabalha com criança. Tudo no voluntariado, tudo no amor e tal. O Ministério Infantil não vai sobreviver de voluntariado e de amor. Tem que ter pessoas que saibam o que estão fazendo, tá? Para poder até liderar os outros. E aí o capítulo 2, eu estou falando justamente disso. Uma palavra sobre as lideranças nas igrejas. Porque, gente, o pessoal que hoje lidera o Ministério Infantil... E aí eu não estou falando só das pessoas que lideram crianças, que são professor de criança. Estou falando da pessoa que lidera o Ministério Infantil. Elas não têm capacitação técnica para exercer essa liderança. Às vezes é uma pessoa simpática, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que ama a Deus, que ama as crianças, mas ela não tem capacitação técnica para fazer um bom trabalho com criança, e ela não tem condições de treinar outras pessoas. E aí, começando pela própria líder, pelo próprio líder, às vezes eu coloco um casal lá para liderar o Ministério Infantil. Eles mesmos não sabem fazer, como que eles vão treinar os outros? Então, o capítulo 2 vem falando sobre uma palavra sobre as lideranças nas igrejas, tá? Porque o mundo em si precisa de líderes, tá? A liderança é algo instituído por Deus. Existe uma importância imensa nas lideranças que são instituídas por Deus. Sem liderança, o povo perece, o povo se destrói, o povo se perde. Então, toda liderança é instituída por Deus. E a gente deve caminhar assim, pessoas que realmente sejam líderes, não para ocupar uma posição, não para ganhar um título, mas pessoas que são líderes porque fazem o que precisa ser feito. E líderes são aquelas pessoas que podem inspirar os outros, motivar os outros. É aquilo, faz o que eu faço. Né? Elas vão na frente fazendo e vão inspirando as outras pessoas. Nós precisamos urgentemente de bons líderes de ministério infantil na igreja. Então, o capítulo 2 fala sobre isso. Leia lá no livro, tá? O capítulo 3 é o próprio título do livro, Lidere Crianças. Por quê? Lidere Crianças está sendo um imperativo, né? O verbo liderar no imperativo. Lidere crianças. E eu aprendi na escola, na matéria de português, gramática e tal, que quando o verbo está no imperativo, ou é uma ordem, ou é uma sugestão, ou é um pedido. Então, lidere crianças é um clamor, é um pedido, é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Né? Tome sua posição, lidere crianças. Só o fato da gente ser adulto, nós já estamos numa posição de influência sobre as crianças. Né? E essa influência pode ser positiva ou negativa. Pode ser uma influência intencional ou não intencional. Agora, nós estamos exercendo influência sobre a nova geração. Que essa influência seja intencional, positiva. Amém? Vamos para o capítulo 4? Capítulo 4. Por que eu devo liderar crianças? Então, vamos supor que a pessoa está lá lendo o livro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ela está ainda assim, meu Deus, mas por que Deus está falando isso para mim? Por que eu devo liderar crianças? Aí tem vários motivos, né? Que a gente vai discorrendo no capítulo 4. Vamos mudar aqui o slide, que eu acho que eu coloquei. Ó, aí aparecem os subtítulos. Primeiro, a ignorância das crianças. As crianças precisam ser ensinadas. Criança está na fase da aprendizagem, criança precisa aprender, criança quer aprender, criança gosta de aprender, criança foi feita para aprender, criança é uma máquina de aprendizagem, ela tem facilidade para aprender. Só que isso vai acabar, não vai durar para sempre, não. Essa facilidade da criança aprender, essa curiosidade da criança, né? Isso vai passar, gente. E a maioria das crianças, elas são muito ignorantes em relação às coisas de Deus, da Bíblia, de Jesus. Elas não sabem nada. Elas sabem tudo sobre tudo do mundo, do universo. Hoje nós estamos vivendo a era da informação. Então, essa geração alfa, que nasceu agora, de 2010 para cá... 2010 já está com 16 anos, né? Quem nasceu de 2015 para cá, eles sabem tudo, né? Eles são espertos, é a era da informação, é a idade mídia, né, que estão falando. Mas as coisas de Deus, as coisas básicas da salvação, né, doutrina da redenção, quem é Deus, o que me separa de Deus, qual é o único meio para a minha salvação, coisas básicas. Como eu me aproprio da salvação, o pessoal não sabe. Adolescente não sabe, criança não sabe. Então, no capítulo 4, eu começo falando da ignorância das crianças, das coisas básicas da vida, porque
Eu penso que antes da pessoa aprender a ler e escrever, ela deveria aprender sobre o seu Criador, que ela foi criada por Deus. A pessoa deveria aprender o sentido da vida, o significado da vida, quem ela é, para que ela serve, que é esse mundo que nós vivemos, qual é o pior problema do ser humano que nós devemos lutar todos os dias contra esse problema. A criança passa a infância toda sem conversar sobre esse assunto. Sendo que ela, às vezes, frequenta uma igreja, às vezes ela é filha de pais cristãos, mas ela não conversa sobre esse assunto. Estão longe de Deus. As crianças estão perdidas. Aí eu venho outro subtítulo ali, as crianças estão perdidas. Quando você não conhece a verdade, você está perdido. As crianças precisam conhecer a verdade. Nós todos fomos feitos para a verdade. Nós não gostamos de mentira. O ser humano não foi criado para mentira. Pode ser uma pessoa que você não gosta, pode ser uma pessoa que você gosta muito. Se essa pessoa mentir para você, você não vai aceitar aquela mentira só porque você gosta da pessoa. Você vai ficar chateado com a pessoa. Você vai ficar decepcionado. Porque nós não fomos feitos para mentira. Nós fomos feitos para a verdade. E Jesus falou, eu sou o caminho. Quem está perdido precisa o quê? Do caminho. E ele fala, eu sou a verdade. Porque sem verdade nós estamos perdidos. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele fala, eu sou a vida. Porque a outra coisa que nós queremos é viver, é a vida. As crianças precisam conhecer o caminho, precisam conhecer a verdade, precisam conhecer a vida. Tá? Não é para ensinar isso para um adulto, uma pessoa barbada, é para ensinar para as crianças. O caráter é formado na infância. Então, olha, você não precisa nem ser cristão, você não precisa nem crer em Jesus, nada. Basta você ser um estudioso, tá? Os cientistas vão dizer, os psicólogos, as pessoas que estudam desenvolvimento humano, todas vão dizer que o caráter, a personalidade é formado na infância. Isso é fato. Só que é uma coisa que a Bíblia já está falando da importância dessa fase. Aí os psicólogos, os cientistas vão lá e comprovam que realmente é na infância ali que se forma o caráter da pessoa. Que tal? O que você acha, então? Como que a igreja deveria tratar essa fase do desenvolvimento, as pessoas que estão nessa fase? Acho que deveria ser o primordial, o principal da igreja é tratar com essa faixa etária. Aí um aspecto muito importante que aparece aí no capítulo 4. As crianças podem crer em Jesus, tá? O único pré-requisito para a salvação é a fé da pessoa, não é a idade da pessoa, não é a condição social, não é nacionalidade, se é brasileiro, se é americano, se é africano, pouco importa. O que importa é se a pessoa crê em Jesus, sim ou não. Está escrito em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. E outros versículos que também falam, né? João 3,16, por exemplo, que acho que é um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a fé é o pré-requisito para a salvação de uma pessoa. Então, a criança, apesar dela não ter uma idade X ou Y, apesar dela não ter a altura que você queria que ela tivesse ou a condição social que você queria que ela tivesse, se ela pode crer em Jesus, ela pode ser salva. E a criança ela pode crer em Jesus porque a criança ela é naturalmente crédula, ela tem facilidade de crer. E não é a gente que também está afirmando isso. O próprio Senhor Jesus afirmou que as crianças podem crer nele. Isso está no Mateus 18 também, lá no capítulo 18. No versículo 10, Jesus fala, esses pequeninos que creem em mim, né? E Jesus está com uma criança ali, naquele episódio quando Jesus chamou uma criança para dar uma lição nos discípulos. Jesus fala que aquela criança crê nele, que poderia crer nele, né? Outro aspecto que a gente fala ainda no capítulo 4 é que as crianças têm a vida inteira pela frente. Então, elas têm um valor muito grande no reino de Deus, né? Pela alma delas, que toda alma é valiosa, mas também pela vida que elas têm pela frente, né? Elas têm muito mais anos de vida do que eu e você. A criança tem uma vida inteira pela frente, então ela é muito valiosa no reino, em termos de serviço, a utilidade que ela pode ter, né? A gente pode... Tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, você pode passar para as crianças e elas vão multiplicar isso, né? Então, a criança ela é muito preciosa no reino. E termina ali dizendo que as crianças são o futuro da nossa nação, mas o capítulo 4 é bem extenso, é bastante conteúdo, bastante coisa no capítulo 4, tá? Aí você vai para o capítulo 5, vamos lá, o capítulo 5? Capítulo 5 diz, valorize as crianças. Por quê? Jesus também, nos ensinos de Jesus dá um aviso
para os discípulos, que ficou registrado ali no capítulo 18 de Mateus, ficou registrado porque é um ensino para nós hoje também. Jesus fala para não desprezar as crianças. E desprezar é não tratar com valor, não tratar como a criança merece, com respeito, não prezar aquilo, não valorizar. Então, Jesus fala, não desprezem as crianças. Depois você vai lá no dicionário Aurélio e vê o que significa desprezar. Então, o desprezo é algo horrível, tá? E Jesus está chamando a atenção, dizendo que nós corremos o risco de desprezar crianças, de não considerar as crianças. Gente, meus irmãos, as crianças têm sido desprezadas nas igrejas. Elas têm sido desprezadas. As pessoas fingem que as crianças não estão ali. Finge que não está ali, deixa ali, e elas querem fazer o culto delas, né? Adulto fazendo culto para adulto, e finge que as crianças não estão ali. Se tiver alguém aí com paciência para cuidar dessas crianças e levar para lá, é assim que a igreja trata. E a igreja está pecando contra o Senhor. Está claro na Bíblia, lá em Mateus 18. E Mateus 18 é um texto incrível, porque Jesus está falando, não despreze as crianças. E ele fala algo tremendo ali no Mateus 18, tá? Em relação à pedra de moinho. Quem aí sabe o que eu estou falando? Quem aí já leu Mateus 18, comenta, que já leu Mateus 18, já estudou esse texto e sabe do que eu estou falando. Jesus falou, olha, quem fizer tropeçar uma criança que crê em mim, se essa pessoa, se esse adulto atrapalhar a fé dessa criança, ou seja, duvidando da salvação dela, duvidando da capacidade dela de crer, zombando do culto que a criança presta, quem fizer isso, Jesus falou, olha, seria melhor essa pessoa pendurar no pescoço uma grande pedra de moinho e ser afundada nas profundezas do mar. Olha o que Jesus está falando, gente. Olha a seriedade disso. Tá? Então, depois você lê lá Mateus 18, porque é uma seriedade muito grande, ele está passando a gravidade da coisa, tá? E nesse capítulo também nós estamos falando para separar tempo para as crianças. Não só separar tempo, gente, mas a igreja local, por exemplo, precisa separar um espaço para as crianças, cuidar desse espaço. O espaço para as crianças não pode ser um espaço bagunçado, sujo, cheio de entulho. Né? Separar tempo, separar um espaço, cuidar desse espaço, separar uma parte do orçamento da igreja para o ministério infantil. Por que outros ministérios têm orçamento para tudo e tal? O ministério infantil nunca tem orçamento, né? Aí, nesse capítulo, nós estamos falando que nós precisamos chegar primeiro nas crianças, ou seja, é um ministério urgente. Por quê que é urgente? Porque a infância passa rápido. A gente precisa chegar antes nas crianças. Tem todo um mundo aí com ideias seculares, satânicas mesmo, para tomar de vez a mente e o coração das crianças, gente. E muitos pais cristãos perderam seus filhos justamente quando foram para a faculdade. Tem que chegar antes, tá? E hoje em dia os ataques do inimigo na pré-escola, na escola, você coloca seu filho na escola, já tem ali muito ataque do inimigo. E nós precisamos chegar antes nas crianças, tá? A igreja é uma grande estratégia, a igreja tem poder, a igreja tem autoridade, nós podemos fazer um trabalho muito bonito com as crianças enquanto igreja, tá? E nesse capítulo nós estamos falando também para não subestimar a capacidade das crianças, nós já falamos um pouco aqui sobre isso, então isso aí vai estar no capítulo 5, tá? E sobre a gente considerar a importância de apenas uma criança, né? Eu falo dessa questão da gente alcançar o máximo de crianças possível, precisamos alcançar as crianças da cidade, do país, mas nós estamos falando também sobre o valor de uma criança, baseado no Mateus 18, nos ensinos de Jesus. Jesus fala que uma criança é importante para ele, tá? Se Jesus ama todas as crianças, cada uma é importante para ele, é um paradoxo, tá? Então, cada criança que você influenciar, cada criança que você puder ensinar, discipular, é muito bom, tá? Uma por uma, e a gente não quer deixar nenhuma criança para trás. No capítulo 6, nós vamos falar sobre dar a ênfase na evangelização das crianças. É importante esse capítulo 6, porque muita gente tem ministério com crianças que não deveria nem ser chamado de ministério com crianças. É um trabalho qualquer sendo feito com crianças, onde não há ensino, não há evangelização, não há discipulado. Tem muito entretenimento e atividade sendo feita, musiquinha sendo cantada, oraçãozinha, atividadezinha e tal. E quando a gente fala de evangelização, as pessoas chamam de evangelização, nós estamos evangelizando as crianças. Mas o que de fato é evangelizar uma pessoa? O que é o evangelho?
né? Porque a Bíblia toda é o Evangelho, ao mesmo tempo que o Evangelho é uma mensagem bem específica, que precisa ser ensinado com repetição e a criança precisa entender. Então, muitas pessoas passam a infância dentro da igreja sem entender a verdade simples do Evangelho, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre dar ênfase à evangelização das crianças no ministério infantil. E aí vem esse tópico, conduz as crianças a Cristo, gente. As crianças podem e devem ser evangelizadas, conduzidas a Cristo mesmo. Há uma experiência de novo nascimento mesmo ainda na infância. É melhor do que ela fazer isso mais tarde, tá? E aí vem, por que nós devemos evangelizar as crianças? Mostre-lhes o caminho. Então, a gente vai para uma parte mais didática aí, no passo a passo, como que você vai fazer para você conduzir, de repente, uma criança a Cristo, uma criança da sua casa, da sua família, para depois você servir na igreja e ajudar os outros pais que não sabem ainda conduzir seu próprio filho a Cristo. Você pode ser a bênção para essa família, ajudar os outros pais, tá? A gente fala sobre o livro Sem Palavras no livro Lidere Criança, porque o livro Sem Palavras é um método, é um meio, é uma ferramenta para comunicar o evangelho, é um meio colorido, é uma maneira muito simples, é um método simples e eficaz. Então, nós ensinamos ali como usar o livro Sem Palavras, né, que é básico, né, para quem trabalha com criança, para quem é um evangelista. E a gente termina no capítulo 7, como ser um bom líder de crianças. Vamos imaginar que todos que leram o livro foram convencidos, tá bom, eu vou liderar crianças, e aí, como que eu vou ser um bom líder de criança? Nós temos aí muita dica, né, que realmente precisa se preparar, precisa de treinamento, não vai assim na sua autoconfiança, não vai assim achando que você vai conseguir, não, porque você tem que se preparar. Ao mesmo tempo, tenha autoconfiança, não fique de cabeça baixa, né, só olhando as suas falhas, só olhando que você não tem isso, não tem aquilo, que você não tem paciência, que você não tem amor, que você não sabe. Confie que Deus pode fazer através de você. Confie no grande amor de Deus por você. Seja o exemplo para outras pessoas. Comece você primeiro. A gente fala sobre ser atraente. O que é uma pessoa atraente? Porque as crianças gostam de pessoas atraentes, né? Então, pessoas atraentes são pessoas firmes, são pessoas que disciplinam com amor, são pessoas que sabem o que estão fazendo, são pessoas que são humildes ao mesmo tempo que sabem o que estão fazendo. Olha, é bem legal essa parte, seja atraente, tá? E nós falamos também sobre as crianças, elas vão prestar atenção no que você está dizendo, as crianças vão te ouvir, as crianças vão te respeitar, as crianças vão te amar. Se você tiver algumas coisas, aí fala que você tem que ter um conteúdo interessante, um método interessante, vai falando várias coisas ali para você se tornar um bom líder de criança, um excelente líder de criança. Está no finalzinho do livro, essa questão de você alcançar as características para ser um bom líder de crianças, tá? E o livro termina ali com a bibliografia, tem várias coisas legais, interessantes, né? Você que comprou o livro anterior, lá em 2017, aquele da capa branca, né? Depois teve o da capa azul. Gente, não perca a oportunidade de ter esse da capa preta, porque isso aqui tá demais, tá muito melhor o livro. E você vai, então, continuando a sua jornada de aprendizagem e conhecimento sobre esse assunto, crianças na Bíblia. E aí, quem lidera crianças ou quem é líder de ministério infantil aí? Tem alguém que é líder de ministério infantil que está assistindo aqui a live? Eu quero sugerir para você o livro Sou Líder do Ministério Infantil, e agora é um dos livros que eu escrevi, vou colocar aqui a imagem dele para vocês, porque esse livro, Sou Líder do Ministério Infantil, e agora? Ele já fala mais aspectos da liderança, o que é ser um líder, né? Precisamos desenvolver algumas habilidades, precisamos ter um desenvolvimento pessoal, crescer como pessoa, para a gente conseguir liderar uma equipe, tá? Às vezes tem gente que lidera o Ministério Infantil da igreja que não consegue nada, não tem gente para trabalhar, para servir, porque essa pessoa precisa melhorar. Ninguém vai seguir um líder que não sabe para onde está indo, que não sabe nada, enrolado. Então, esse livro, Sou Líder, chama você para a organização, organiza a sua vida, organiza um ministério, faça um organograma do ministério, tenha um planejamento que as pessoas vão confiar em você, vão seguir você. É um livro muito bom, tá? Que fala sobre a organização do Ministério Infantil na igreja. Também a gente tem o livro O Culto das Crianças. Gente, eu acho, sinceramente, deixa eu falar a minha opinião aqui, que eu arrasei nesse livro aí. O Culto das Crianças. Gente, eu tô nesse livro falando o que é culto, tá? As crianças foram feitas para adorar, elas têm um coração adorador e elas vão adorar algo ou alguém. Se não for apresentado Deus para ela, que é o único digno de adoração, elas vão adorar outra coisa, outra pessoa. E tem um monte de
de filho de crente que adora outras coisas. Não adora a Deus, porque não foi ensinado a cultuar. E o culto, a criança tem que aprender, né? Não existe uma coisa melhor para a criança aprender do que o culto a Deus. Cultuar a Deus no privado e no coletivo, lá na casa dela e na igreja. Gente, leia esse livro, O Culto das Crianças, que eu estou explicando o que é culto, como que deve ser o culto das crianças, como que as crianças prestam culto. Aí, nesse livro, O Culto das Crianças, eu estou dando dica para os pais que têm filho pequeno, como que você vai orientar seu filho quando você estiver indo para a igreja, como que você vai fazer o culto em casa. Tem um monte de orientações. E na segunda parte do livro, eu estou sugerindo como implantar o culto infantil na igreja, como que esse culto tem que ser, a equipe e tudo mais. É bem bacana esse livro, eu amo esse livro, tá? Tem até ciúme de sugerir ele para vocês, tô brincando. Mas faça leitura do livro, use, treine a equipe aí da sua igreja, tem gráfico, é muito legal, tá? Eu também escrevi aquele livro sobre os bebês. Tem o chá, né? Vamos falar do chá primeiro. O chá, ele é o único livro meu que ganhou prêmio. Eu acho que todos os meus livros merecem um prêmio, né? Mas esse foi o único que ganhou prêmio. Porque é um livro mesmo, assim, gente, chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu estou escrevendo aí para quem lidera crianças, quem está na posição de liderar crianças, os pais, os professores, o líder do ministério infantil, a igreja, os cristãos. Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver? Quais são as atitudes que a gente precisa tomar? E aí tem um capítulo só de conhecimento, o capítulo das habilidades, o capítulo das atitudes, tá bem didático, assim. E é um livro incrível. Prefácio do meu pai. Meu pai escreveu o prefácio. O Caio, meu marido, escreveu o último capítulo do livro. Olha que legal. Meu pai fez o prefácio, né? Eu fiz o meio e meu marido finalizou o livro. O livro ficou muito bom, né? Então, a gente indica esse livro para os instrutores do IMC, os instrutores têm que ler esse livro, leem ele. Quem é instrutor e não leu ainda, urgente, lê o livro chá, tá? Com certeza vai aumentar aí seu amor pelo conhecimento, seu amor por Deus, o seu amor pelas crianças, seu amor pelo Ministério do Ensino. E aí acho que é o Bebês, né? O livro Bebês é uma pesquisa que eu fiz sobre o que a Bíblia fala sobre os bebês. Gente, é lindo ver como Deus trata o bebê com dignidade, como que Deus ama os bebês. Essa forma que Deus escolheu da humanidade vir ao mundo dessa forma é linda, fofa. Jesus veio ao mundo como um bebê e tem muita coisa para a gente aprender sobre os bebês. E bebê faz parte da nossa realidade, gente. Nós vivemos num país cheio de crianças. Hoje nasceram centenas de crianças na sua cidade. E a gente precisa mais saber sobre isso, tá? A Bíblia é uma fonte rica de conhecimento, então eu trago aí uma perspectiva bíblica sobre os bebês, como que o bebê aprende. E tá ali, ó, bebês querem aprender, bebês podem aprender, bebês devem aprender e os bebês aprendem o tempo todo, tá? São 3 anos ali iniciais da vida da pessoa, do 0 aos 3 anos, 1000 dias, são os primeiros 1000 dias da vida da pessoa que vai marcar a pessoa para sempre. Tem grandes aprendizados nessa fase. E eu penso que a igreja deveria ter um ministério forte com bebês, né? Um espaço para desenvolvimento integral dos bebês, com atividade, pessoas capacitadas que leram o livro, que pesquisam mais, que assistem vídeo. E a gente, como igreja, poderia fazer um trabalho incrível para receber os bebês, e a gente ia estar servindo a sociedade, né, a comunidade. Imagina, tem centenas de mães solteiras, gente. E é um problemão isso, porque, olha, você ter um filho é bem desafiador. Você tendo um filho, você sendo casada, né, tem ali o pai para ajudar. Você, quando tem uma rede de apoio, você tem teus pais, você tem o sogro, a sogra, você tem tio, tia, você tem marido para ajudar. Imagina uma pessoa que é mãe, solteira, que não tem rede de apoio. Gente, a igreja precisa se colocar à disposição para ajudar essas mães. Para educar uma criança, não basta uma pessoa só, tem que ter uma rede de apoio. Tá? Não pode ser uma pessoa sozinha responsável pela criança, é muito pesado. Então, as mães do bairro, elas precisam saber que a igreja é um refúgio, a igreja é um alicerce. E a igreja precisa ter, então, um planejamento ali para mostrar para as mães, olha o que seu filho vai aprender aqui na igreja. Dos 0 aos 3 anos ele vai aprender isso, que são coisas básicas para a vida. Gente, não vou ficar falando aqui muito porque a live não é sobre os bebês. Mas vamos marcar uma live só para falar dos bebês? Se você quer, digita aí que a gente marca, né, Bebeto? Aqui uma live só sobre os bebês. Acho que ele quer, porque a filha dele é bebê. Vamos fazer uma live só para falar dos bebês, das crianças da primeira infância, tá bom?
E tem o livro também O Segredo da Melancia, que é um sucesso. Todas as crianças deveriam ler esse livro. As crianças vão aprender facilmente o plano da salvação lendo esse livro. Adultos leem esse livro e gostam. Como que, através de uma melancia, você pode explicar todo o plano da salvação, explicar a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Muito legal, né? Um monte de gente tem feito aí a festa da melancia. Considere fazer a festa da melancia esse ano na sua igreja, ou tema de aniversário. O seu aniversário pode ter esse tema da melancia e você aproveita e evangeliza ali na tua festa de aniversário. É bem bacana. Eu tenho um sonho desse livro entrar nas escolas públicas, nas escolas, para que as crianças leiam o livro, tá bom? Então, adquira o seu, tenha o seu, para que você possa fazer a diferença aí no meio onde você está. E tem um outro livro também que a gente escreveu, que é ilustrado, que é para criança também entender o plano da salvação, que é o Sonho do Rei, né, gente? Várias igrejas, várias pessoas têm feito essa programação com as crianças. O Sonho do Rei pode ser uma IBF, um acampamento, ou uma série de mensagens bíblicas que você faz no culto infantil com esse tema O Sonho do Rei. São 5 capítulos, você faz cada domingo um capítulo do livro e as crianças vão aprender sobre essa nobreza que elas são convidadas para participar desse reino, sentar, né, no banquete que Deus tem preparado para a gente, o que Deus tem preparado, posições altas, excelentes, e como a gente deve servir nesse reino. Fala sobre Jesus, né, o maior rei que já pisou nessa terra, um rei humilde que veio para servir, mas um rei que é exaltado no céu e vai voltar exaltado nos céus. Nós avisamos as crianças sobre a segunda vinda de Jesus, que é um tema urgente para ensinar para as crianças, porque na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, eu e você podemos não estar aqui, mas talvez as crianças vão estar. Então é algo que a gente tem que passar para as próximas gerações, né? Lembrar sempre que Jesus está voltando, que é uma realidade, as crianças precisam saber sobre isso, certo? Gente, quem se matricula no IMC, Instituto Ministério com Crianças, nós temos na modalidade online, então onde você estiver, você não precisa estar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Temos alunos brasileiros de outros países, temos alunos de outras nacionalidades, temos alunos portugueses, angolanos, quem fala português, faz o nosso curso. Você pode fazer o nosso curso online. Uma vez por semana nós enviamos a aula para você, aula gravada, você pode assistir no seu tempo, onde você quiser, quando você puder, e a gente vai acompanhando você, para você não deixar acumular muitas aulas. Nós ficamos acompanhando, temos professores monitores para dar todo o suporte para você. Nós temos a nossa plataforma de cursos online, entra lá, cursos.liderecrianças.com.br. Nós temos o nosso site, liderecrianças.com.br. Entra no site e lá no site vai ter os cursos para você ver os cursos. Porque nós, como Lidere Crianças, fazemos muitas coisas, não é só o curso, tá? Nós temos vários projetos e lá no nosso site você pode dar uma olhadinha em tudo que a gente faz. Se você deseja ser nosso aluno no IMC, fazer o Instituto Ministério com Crianças, que é uma formação completa, porque você precisa montar o quebra-cabeça para você entender de fato e dominar o assunto. Não basta fazer um seminário avulso, assistir uma live, um podcast. A gente precisa de mais pessoas que dominem o assunto. Então, o ideal para você é fazer o IMC, que são 5 níveis, tá? Você pode fazer só o nível 1, já esclarece muita coisa. Nós temos muitos ex-alunos formados apenas em nível 1. O ideal é fazer pelo menos nível 1 e nível 2, para você não ficar manco de um pé só. Nível 1 e nível 2 já adianta bastante. Nós temos na modalidade online, modalidade presencial no Rio de Janeiro. São vários polos. Entre em contato com a gente para você saber qual é o polo mais próximo de você. Temos em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá, Saquarema, Teresópolis. No município do Rio de Janeiro, nós temos em São Cristóvão, Anchieta, Nilópolis, Jacarepaguá. Nós temos Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados. E temos 2 polos em São Paulo, um em Barueri, outro na região do ABC. Entre em contato com a gente, mas você pode também fazer a sua matrícula para ser aluno online. E você fazendo a sua matrícula no IMC online ou presencial, você ganha o livro Lidere Crianças, o novo livro Lidere Crianças, e ganha a bolsa também do Lidere Crianças para você colocar, do IMC, para você colocar todo o seu material do curso, porque tem as apostilas, né, para você imprimir, se você é aluno online, ou os alunos presenciais. Tem a apostila também impressa, bem bonita para você adquirir. É muita coisa que você tem com a gente. Então, as matrículas estão abertas para as turmas presenciais. Sempre começam as aulas em fevereiro ou em março.
E para quem quer fazer o curso online, as matrículas sempre estão abertas em novembro e dezembro, para você fazer parte da turma de janeiro, que começa em janeiro. Ou você faz matrícula em fevereiro e março para começar em abril. Ou você faz matrícula em maio e junho para começar em julho. Ou você faz a sua matrícula em agosto e setembro para começar as suas aulas em outubro, tá? Então, nós estamos agora gravando isso aqui em janeiro. Nós acabamos de iniciar uma turma online, dá tempo de você entrar ainda. Até o final de janeiro, a gente admite alunos na nossa turma online. Então, entre em contato pelo WhatsApp, DDD 21 977046955 e já faça a sua matrícula e já ganhe o livro logo, tá? E eu queria também falar para vocês, gente, aqui, eu já comentei com vocês que apenas 2% das igrejas têm um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. E um dos melhores cursos que a gente tem na nossa plataforma de cursos online é o curso de planejamento estratégico para o Ministério Infantil. Eu elaborei um e-book, é um livro digital, é um guia completo de planejamento estratégico para o Ministério com Crianças dentro da igreja. É um guia completo com 60 páginas, vem muita instrução e orientação para você organizar o Ministério Infantil e planejar junto com a sua equipe, tá? Então é versão digital. Você pode adquirir isso aqui também na nossa livraria, entre em contato com a Luciana, com a Ágata, com a Gabi, no nosso WhatsApp, para você receber logo o teu guia de planejamento estratégico, tá? Aponta a câmera do celular para cá e já entra no grupo da livraria, que lá tem vários materiais, coisas que você está precisando. Você pode adquirir ou só o guia, tá, de planejamento estratégico para você imprimir, para você ter isso no seu celular, no seu computador, ou você pode também querer fazer o curso online comigo e ter as aulas comigo. É um curso rápido, mas um curso muito bom, de 5 videoaulas que você vai assistir comigo. Eu vou, em 5 aulas, te dar o passo a passo para você organizar o Ministério Infantil da sua igreja, para você montar o organograma, para você recrutar pessoas, formar as equipes, liderar mesmo, tanto adultos quanto crianças. E você vai fazer um planejamento de 2 anos para o Ministério Infantil da sua igreja. Nesse curso eu falo os temas que precisam ser tratados com as crianças, o que as crianças precisam aprender numa sequência ordenada, né? Tudo pedagogicamente aprovado. Te damos a sugestão de todos os materiais que você vai usar, materiais que vão te ajudar a você ser um bom líder, a ter um ministério infantil excelente na sua igreja, tá bom? Então, recomendo para vocês o curso de planejamento estratégico. Lá na plataforma cursos.liderecrianças.com.br tem um monte de curso lá. Assim, um dos cursos que eu sou apaixonada é esse de planejamento estratégico, porque realmente é o que está faltando nas igrejas, assim, de urgente, é isso daí, tá? Se bem que quem faz os cursos do IMC já fica muito mais capacitado para aproveitar mais os outros cursos que tenham lá, tá? O que a gente indica mesmo é que você seja formado pelo IMC e depois você vai fazendo os outros cursos mais específicos, de assuntos específicos, tá? Foi uma honra, uma alegria estar com vocês aqui nessa aula, tá? Ao vivo. Venha com a gente no presencial. Nós vamos ter conferência presencial esse ano no Rio de Janeiro, dia 30 de maio de 2026. Vai ser na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, que fica no bairro de Benfica. Nós queremos juntar ali, gente, 1000 pessoas para falar sobre as crianças, sobre o desafio de alcançar a nova geração. E vão ter vários workshops acontecendo, como contar as histórias da Bíblia para a criança, como ensinar as crianças através da música, sobre culto infantil, como implantar o culto infantil na tua igreja, vários workshops acontecendo sobre inclusão de crianças atípicas na igreja, né? Como que a gente trata com criança com deficiência, com transtorno, com distúrbio. Vamos ter workshop sobre o ensino aos bebês aqui no Rio de Janeiro presencial. Mas eu também estou por aí nas cidades, tá? Esse ano eu vou para Santa Catarina, vou para São Paulo, tem umas agendas aí marcadas. É só você entrar em contato com a gente que a gente vai também até a sua cidade, tá bom? Um beijão, Deus te abençoe. Até a próxima.